E eu digo o seguinte para Alexandre de Moraes, ele tem duas opções. Ou a gente aprova a anistia aqui, ampla, geral e restrita para todo mundo, e algum parlamentar faça uma emenda para incluir ele nessa anistia, porque ele cometeu crimes ao longo desse tempo, ou a gente, da mesma forma, vai aprovar a anistia, e quando nós tivermos maioria nesse Senado, a gente vai caçar o Alexandre de Moraes. Ele vai ser impedido pelos diversos crimes que ele reiteradamente está cometendo, desgraçando a vida de centenas de milhares de famílias brasileiras. O Flávio Bolsonaro falou toda a verdade sobre os atos do 8 de janeiro. Ele criticou tudo o que acontece com o pessoal da direita e quando é da esquerda nada acontece. Ele se mostrou indignado com tudo que vem acontecendo, principalmente com os atos do Alexandre de Moraes. Ele explica que o Alexandre de Moraes está agindo por completa vontade própria e em benefício próprio, priorizando o pessoal da esquerda e tentando fazer de tudo para derrubar todos que são de direita na política brasileira. Mas antes de acompanhar tudo isso, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal para não perder nada. E bora ver o discurso do Flávio. Mas antes, dá uma olhada nessa tela aqui, olha só o quanto a gente faturou com apenas uma notícia que a gente destacou aqui do Pablo Marçal. Se você quiser entender como fazer isso, né, ganhar dinheiro destacando as notícias aqui, repercutindo na internet, pode ser do Pablo Marçal, do seu time do coração, da seleção brasileira, fofoca, o que for, link na descrição para você. Bom dia a todos, senador e amigo Eduardo Girão, eu que parabenizo Vossa Excelência mais uma vez pela iniciativa dessa audiência pública, porque a gente precisa continuar abrindo os olhos daquelas pessoas que estão nos assistindo, como as pessoas agora lá na Rádio Auriverde, com o nosso grande Alexandre Pitoli, como os parlamentares dessa casa, porque as cenas revoltantes que nós vimos do comportamento de deputados federais na comissão ao debater o projeto de anistia lá na Câmara, só tem dois caminhos. Ou são ignorantes, imbecis, insensíveis, ou são mal intencionados de propósito mesmo. Porque não se sensibilizar com o que está acontecendo, com essa sensação de impotência que a doutora Carolina colocou aqui, é muita maldade no coração. Dá vontade de pegar e sacudir a corda. Que mundo você está vivendo? Por isso que eu me sinto muito bem representado pelo que disse aqui com todas as letras da doutora Carolina. Foi precisa, doutora, firme. E eu quero parabenizar todos os advogados, em nome da senhora, que estão trabalhando por cada um desses perseguidos políticos. E se é que eu posso fazer um pedido aqui aos familiares, levem mais uma vez o meu abraço e o abraço do presidente Bolsonaro a quem está sofrendo injustamente, porque eu fui pessoalmente proibido de visitá-los. Muitos podem não saber, nós fizemos em uma dessas relações de parlamentares para fazer a visita aos perseguidos políticos aqui na Papuda, em Brasília. Nominalmente eu fui proibido pelo ministro Alexandre de Moraes de visitá-los, eu e o senador Marcos Duval, por uma situação que eu nem sabia, porque segundo ele eu sou investigado também. Até hoje não fui citado, não sei porquê, se é verdade, se não é, mas o fato é que eu não pude ir prestar pessoalmente a minha solidariedade por causa dessa decisão de quem de fato está mandando no Brasil. E eu quero trazer aqui a informação atual de que parece que hoje vão ser julgados lá na Justiça da Argentina 2 dos asilados políticos. E as informações que eu estou tendo dos advogados que estão trabalhando nessas causas é que, independente do julgamento, da decisão que for dada, parece que por um juiz de primeira instância lá, com viés esquerdista, de extrema esquerda, a palavra final sobre a extradição cabe ao presidente da República da Argentina, portanto, cabe ao presidente Milei. E, obviamente, nós já fizemos chegar até ele, até a sua assessoria, a gravidade do que está acontecendo aqui, que as condenações, as tipificações que estão sendo dadas a quem, porventura, já foi condenado aqui no Brasil, não refletem a realidade, porque, obviamente, não tem cabimento alguém ser condenado a 17 anos de regime fechado por depredar o patrimônio público. E, sinceramente, a expectativa que nós temos é que na Argentina venha um sinal claro, mais um sinal claro para o Brasil, de que lá respeita-se os tratados internacionais, que lá respeita-se aqueles que são perseguidos políticos e que lá é dado guarida a essas pessoas que não têm a quem recorrer aqui no Brasil. É um jogo de cartas marcadas, é caixão encomendado. Essa é a dura realidade, porque não tem a quem recorrer.
Como veio a resposta, presidente, não, dos Estados Unidos, quando tentaram extraditar o Alan dos Santos, por exemplo, que conseguiu o seu asilo político, e lá o governo falou: aqui nós não perseguimos ninguém que se manifeste conforme aquilo que ele pensa, independente de desagradar a qualquer autoridade de outro país. É lá dos Estados Unidos que está vindo também a resposta, e aí num caso concreto, da armação que fizeram com Felipe Martins, que fundamentou a manutenção da sua prisão como se ele quisesse fugir do país, e alguém lá na imigração dos Estados Unidos, possivelmente com ligação com autoridades do Supremo aqui no Brasil, forjaram uma prova de que ele teria tentado entrar naquele país, o que não aconteceu. Portanto, lá há um processo concreto para apurar em que circunstâncias isso aconteceu e que pode ter reflexos aqui no nosso Brasil. Portanto, eu fico confiante de que também venha de lá uma parte dessa resposta, que nós aqui precisamos fazer a nossa parte, mas de lá também vem essa resposta, como já veio com relação ao Alan dos Santos. Eu espero sinceramente, Carolina, se for a sua intenção, que Deus abençoe essa sua intenção de entrar para a política, porque o projeto a dificuldade que nós temos aqui no Senado, apesar de muitos discursos fáceis por aí, é de número de senadores. Além desse gargalo de não ser pautado o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, a outra dificuldade seria, sim, nós chegarmos a 54 para que isso acontecesse, porque todos os 81 senadores sabem que existem motivos para fazer o impeachment do ministro Alexandre de Moraes aqui nessa casa. Todo mundo sabe que ele quebrou os pilares da democracia do nosso país. É inadmissível o que ele faz, e aí a sensação de impotência de quem está advogando, dos familiares, de quem está sofrendo em cárcere em função de uma injustiça, de alguém que avoca para si um processo que ele não tem competência para atuar, sem provocação do Ministério Público, alguém que escolhe quem vão ser os policiais que vão fazer as investigações dos alvos já predeterminados pelo Alexandre de Moraes, e quando fica ruim a investigação ele manda voltar porque não está do jeito que ele quer, porque ele quer mais fundamentos para condenar a pena que ele já estabeleceu também, seja de prisão, seja de desmonetização do ganha-pão dessas pessoas, seja com exclusão de cargo público. E aí não tem a quem recorrer. Porque parece que ainda, por enquanto, eu espero que seja por enquanto de verdade, continuam alguns dando suporte para essas atrocidades e monstruosidades que está fazendo o ministro Alexandre de Moraes, como fez enquanto presidente do TSE, interferindo diretamente nas eleições de 2022, que foi o que ele fez. O Lula deve ao Alexandre de Moraes ele ser declarado presidente da República, porque ele não deixava a campanha do presidente Bolsonaro andar, censurava previamente, antes de ir ao ar, programas que mostrariam a verdade sobre o que era o Lula, da sua proximidade com ditadores, da sua pauta a favor de aborto, da roubalheira que o seu governo promoveu aqui no Brasil, a maior da história do nosso país, e que muitos da geração atual não têm conhecimento, passariam a ter se tivessem acesso a essa informação nos programas eleitorais. Nossos programas eram censurados, inclusive nas rádios, com mais de 1 milhão de minutos não sendo transmitidos nas rádios, em especial no Nordeste. E olha o tratamento, isso aqui eu acho que deixa o povo indignado. A diferença no tratamento a quem é de esquerda e de direita. Porque lá em 2018, presidente Girão, lá em 2018, a Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar possíveis fraudes nas eleições de 2018. Pela então ministra Rosa Weber. Mas por quê? Porque foi declarado presidente o Bolsonaro. Ah, então vamos investigar, porque se tiver fraude a gente tem que cancelar a eleição. E aí começa a investigar, vem que houve a invasão de um hacker que ficou por meses transitando no sistema eleitoral brasileiro. Não posso falar se interferiram ou não interferiram na eleição, porque a investigação continua aberta até hoje. E aí em 2022, quando nós pedimos, apresentando indícios de que poderia ter havido alguma interferência nas eleições, qual é a resposta do TSE? Não só não investiga, como multa o partido do presidente Bolsonaro em 22 milhões de reais. E o inquérito de 2018 está aberto até hoje, porque foi a eleição que o presidente Bolsonaro se elegeu, então vamos deixar aberto.
Vai que surge alguma coisa contra o Bolsonaro. Mas agora, quando o Lula foi declarado presidente em 2022, o inquérito não anda, tá trancado, acabou, não tem o que investigar. E o que aconteceu hoje, essa operação, presidente Girão? Olha que interessante, senador Isalci. Olha qual é a narrativa. 5 pessoas tinham um plano intergaláctico para assassinar autoridades aqui no Brasil. E o ato seguinte a eles conseguirem isso seria eles instaurarem uma espécie de gabinete de crise integrado por eles mesmos, os 5 no gabinete de crise. Iam começar a dar ordem para todo mundo e todo mundo ia cumprir. Esse é o plano de tentativa de golpe. Mais um. Esse episódio de hoje reflete bem o que vem acontecendo ao longo do tempo, as narrativas que vão criando, junto com o apoio da grande mídia, alguma sensação de que essas pessoas têm que ser punidas, fizeram algum mal, quando não fizeram. Essa situação de hoje não era nem para ter inquérito aberto. Porque vontade de matar alguém, todo mundo alguma vez na vida já teve, né? Por mais que seja abominável esse sentimento, a gente ora, pede perdão a Deus por ter tido essa vontade, isso não é crime. E um crime, para ser tentado, em algum momento da sua execução, tem que ter havido algum fato que impediu os agentes de darem continuidade ao plano deles, de concretizar esse crime. O que não aconteceu também nesse suposto plano de assassinato de autoridades. Ou seja, não há nem crime, mais um episódio que não há crime. E não só é aberto inquérito pela Polícia Federal, como encomendado na PGR, é oferecida a denúncia para a pessoa que supostamente é a vítima desse plano de assassinato, Alexandre de Moraes. Quer dizer, não poderia, mais uma vez, ele está tomando decisão no inquérito ou num processo como esse, e que se foda, desculpa a expressão, mas é para ficar puto, porque isso acontece reiteradamente, não tem a quem recorrer. Eu fico aqui angustiado, porque a culpa é colocada no Senado Federal, e é do Senado Federal, mas nunca fazem a ressalva de que alguns senadores estão aqui se expondo há muito tempo, lutando por essa causa, e porque vamos continuar lutando, porque a gente não vai desistir do Brasil. Façam o que quiserem fazer, a gente não vai desistir do Brasil. E eu digo o seguinte para Alexandre de Moraes, ele tem 2 opções. Ou a gente aprova a anistia aqui, ampla, geral e restrita para todo mundo, e algum parlamentar faça uma emenda para incluir ele nessa anistia, porque ele cometeu crimes ao longo desse tempo. Ou a gente, da mesma forma, vai aprovar a anistia, e quando nós tivermos maioria nesse Senado, a gente vai caçar o Alexandre de Moraes. Ele vai ser impedido pelos diversos crimes que ele reiteradamente está cometendo, desgraçando a vida de centenas de milhares de famílias brasileiras. Uma hora, esse mal vai acabar. E se for como sempre mostrou a história do nosso Brasil, com alguma pacificação, que passa assim pela anistia, porque ele é o primeiro a vir a público e tentar jogar um balde de água fria num processo que está sendo construído dentro da política, com respeito, de forma democrática, e tem que conversar com todo mundo, porque senão não andam as coisas aqui nessa casa. Então não caiam discursos fáceis daqueles que se acham os super fodões e que vão sentar ali e vão começar a dar ordem nos votos dos outros senadores, porque não vão conseguir os votos. Então preste atenção quais são as intenções dessas pessoas, porque aqui tem um trabalho responsável de todos os parlamentares que já passaram aqui por essa audiência hoje, e mais outros que não puderam estar aqui, que estão comprometidos sim, que estão sentidos sim. Quantas vezes eu já não perdi o sono pensando como é que a gente consegue arrumar uma solução, doutora Carolina, para que esse pesadelo tenha fim? Todos nós aqui já passamos por isso. E mais uma vez, o caminho está pela política. O caminho não está na força. E o Alexandre de Moraes continua usando o remédio errada em dose errada. Tudo o que aconteceu no 8 de janeiro é consequência das decisões dele, das posturas dele. Não tem um ditado popular, quando tem um bicho encurralado, em algum momento ele vai acabar partindo para cima do seu algoz? É o que ele está fazendo. E eu não estou querendo dizer com isso aqui que eu estou incentivando nada. Muito pelo contrário, eu estou mais uma vez mostrando qual é a saída, que é pela política, é pela anistia. Assim a gente vai conseguir a pacificação.
Então, em função do que fez Alexandre de Moraes, aconteceu 8 de janeiro. Ou alguém ia sair de casa, se tivesse a quem recorrer, se tivesse algum recurso sendo analisado, se as leis tivessem sido aplicadas da forma correta, se a Constituição estivesse sendo cumprida. Porque até o homem médio, como a gente fala, entende o que está acontecendo. A opinião pública cada vez mais entende a perseguição que está acontecendo. E aí vem agora o maluco, e está muito mal explicar essa história, porque quem assiste o vídeo vê que ele solta lá os rojões. Óbvio, um protesto que a gente tem que repudiar. Não é assim que se resolve as coisas. Mas em algum momento o cara cai duro e a bomba explode em cima dele, o morteiro explode em cima dele, algum outro artefato com pólvora que ele estava no corpo explode em cima dele. Ou das duas uma, ou ele teve um infarto fulminante e desabou ali e o troço explodiu em cima dele, ou ele levou um tiro. Eu espero que o inquérito faça, a investigação seja de fato isenta. E não estou querendo responsabilizar ninguém caso tenha havido um tiro, não. Porque pode configurar uma situação até de legítima defesa ali. Mas não é aquela narrativa inicial que estava sendo ventilada, né? De que alguém foi lá para explodir o Supremo, para explodir o Alexandre de Moraes. Então olha o avançar das coisas, Girão. 8 de janeiro, acontece agora esse fato aí desse maluco, e eles continuam insistindo com o remédio errado. É inacreditável a ignorância, é inacreditável o orgulho que essa pessoa tem de não vestir por um momento a veste da humildade para reconhecer que ele é o grande catalisador, ele é o grande combustível do que está acontecendo. Não tem discurso de ódio de ninguém de direita, não. Eles são tão ardilosos que já estão usando essa conjuntura atual para vir de novo com discurso de censura em rede social, porque não concorda com o que algumas pessoas falam na internet contra eles. Então a gente tem aqui uma missão árdua, senador Girão, senador Exalci. Uma missão difícil, mas que eu posso falar por vocês dois e por quem mais passou por aqui, a gente não vai arredar o pé. A gente vai continuar trabalhando na mesma linha, por mais que nós sejamos maioria por enquanto. Porque a gente não vai dormir em paz enquanto a gente não conseguir pacificar esse país de verdade. Porque nós é que somos os defensores da democracia. Nós é que estamos aqui denunciando todas as atrocidades que estão sendo cometidas, rasgando-se a Constituição, para impor a vontade dele. Uma pessoa que age por vingança, que toma decisão com o fígado, que machuca as pessoas com a caneta mais do que um marginal está machucando as pessoas com um fuzil aí na rua. Porque até esses marginais têm a quem recorrer. Até esses marginais perigosíssimos, esses sim, têm a quem recorrer. Mas os perseguidos políticos não têm a quem recorrer. Senador Flávio, antes do senhor encerrar, o senador Exalci trouxe um vídeo que eu queria pedir à nossa comissão para passar, porque o senhor citou esse caso lá do dia 13 de novembro, e mostra realmente uma imagem que eu não tinha conhecimento, né? E é estranho, e a tese do suicídio me parece ficar frágil com relação a isso, né? Então vou pedir para passar o vídeo. Ele parece que abaixa para acender outro artefato, joga e cai. Quer dizer, na hora que ele ia jogar, ele cai. Aconteceu alguma coisa nesse momento. Vamos pedir para passar de novo, só para passar de novo, por favor. Ó, parece que foi um pouquinho antes que ele... Nesse momento. Você vê que não tem a reação de quem tá vivo. Alguém que tá com fogo pegando no seu corpo, a reação é se proteger, tentar apagar o fogo, e ele tá ali, apagado. Ele, na minha avaliação, ou ele sofreu um infarto fulminante alguns segundos antes disso, ou ele levou um tiro. Então, presidente... E se me permite, Flávio, só além de complementar isso aí, saiu... Eles avocaram para a Polícia Federal o inquérito disso. Estava na Polícia Civil. A vice-governadora declarou isso, né, de que
no aparelho do celular dele, também ele ameaçava matar Jair Bolsonaro. Mas ninguém fala isso. Pois É é. incrível. Salci, perfeita a sua colocação e vou encerrar, senador Girão. A imprensa não repercute, porque a narrativa é que isso tudo acontece por culpa do Bolsonaro. Porque se eles colocam no ar com a mesma importância, né, que a pessoa também queria tirar a vida do presidente Bolsonaro, perde a narrativa. Porque vai ver que não é a pessoa vinculada politicamente a nós, não é uma pessoa que não tem nenhuma orientação por parte de alguém ligado a nós. Você vê que há um consórcio de verdade para manipular, para tentar manipular a opinião pública. E são as pessoas que estão dizendo que nós fazemos discurso de ódio, quando eles estão incentivando a manutenção dessa situação caótica. Então, Girão, eu só acabo pedindo desculpa pela minha fala, porque não dá, uma hora é tanta coisa presa na garganta. Eu sou uma pessoa ponderada, eu meço muito as minhas palavras, eu sempre busco construir para chegar num objetivo real, concreto para todo mundo. E eu acho que esse objetivo a gente não vai alcançar só apontando o dedo para a cara de ninguém, ameaçando ninguém, fazendo discurso bonito. Mais uma vez, a gente precisa de voto aqui dentro, se a gente quer aprovar uma anistia. E a gente precisa conquistar, e não é ameaçando ninguém que a gente vai conseguir fazer isso. Acho que tem que os momentos certos, acho que como time de futebol, né, tem um atacante, tem um goleiro, tem um meio-campo, tem um lateral, cada um na sua função, no seu perfil, ajudando a construir um resultado positivo. E eu acho que é isso que a gente está alcançando aqui no Senado Federal e também na Câmara dos Deputados. Então, Girão, mais uma vez pedindo desculpas aí pelos palavrões que eu usei aqui, eu não costumo fazer minha fala usando desse expediente. Eu já peço que as notas taquigráficas aí, elas sejam publicadas sem, vetando esses palavrões, mas é porque é muita indignação, revolta e essa sensação um pouco de impotência que atinge a todos nós, que a gente quer fazer alguma coisa e por não termos número, a gente acaba não conseguindo fazer. E só reforçando, levem mais uma vez o meu abraço do presidente Bolsonaro a todos os seus familiares, né, e falo aqui em nome dele também meus sentimentos a toda a família do Clezão, né, que está aqui presente, porque mais uma vez eu fui impedido de fazer as visitas, gostaria de ir. Eu fui estagiário da Defensoria Pública, eu atendia, aí sim, Girão, criminosos em Bangu 2, assessoria jurídica gratuita em Bangu 2, presos de alta periculosidade. Então, eu não tenho nenhum problema de entrar em presídio para visitar pessoas, ainda mais pessoas inocentes, perseguidas políticas, mas é por um fato alheio à minha vontade. Obrigado. Bem.